Hoje quero te contar uma história verídica. Aconteceu há muito tempo atrás, para ser mais exata, mais de 2000 anos atrás. E essa história você pode conferir no livro de Salmos, capítulo 3. Ela se passou com o rei Davi. Davi foi perseguido por seus adversários. E durante essa perseguição, Davi fez um desabafo, ou quem sabe, uma oração. E ela diz assim, vou ler alguns trechos para vocês. Como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos contra mim. E eles dizem, não há salvação para você, nem Deus pode te salvar. Mas ele também fala, com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu. Deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim, pois a salvação vem do Senhor. Olha que coisa bonita, né? Quantas informações podemos extrair desse texto? Te convido a fazer uma reflexão. Eu vou citar alguns pontos que me chamaram a atenção. Por mais que Davi estivesse passando pelo vale da sombra da morte, ainda assim, Davi confiou no Senhor. Lembra quando ele fala que 10 milhões de pessoas, 10 milhares de pessoas, né, estavam me perseguindo. Ainda assim, eu confio no Senhor. Outra coisa é que Davi colocou a salvação dele no Senhor. E durante esse período de dificuldade, de desafios, Davi orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, confiando inteiramente nele. Outra coisa interessante é que Davi fala que ele dormiu e acordou. Agora sim, Davi não estava na casa, não estava no castelo. Davi estava sendo perseguido e muito provavelmente morando em cavernas. Olha que situação. E ainda assim, Davi confiou. Eu muitas das vezes paro e penso, diante de um problema, uma dificuldade, quantos de nós não perdemos o sono? Não ficamos conjecturando à noite o que fazer para solucionar esse problema. No entanto, Davi orou, confiou e dormiu. E ao acordar, agradeceu a Deus por uma noite de sono. Outra coisa interessante que nós podemos extrair daqui foi a confiança. Davi ainda era rei. Davi tinha adversários? Tinha. Mas Davi também tinha aquelas pessoas que apoiavam ele. Certamente tinha cavalos, tinha carruagem, tinha seu exército, pessoas fiéis a ele. E poderia combater seus inimigos. Uma coisa que eu esqueci de falar, que os seus inimigos, entre eles o principal, era seu filho Absalão, um filho rebelde. No entanto, apesar de tudo isso, o rei Davi, ainda assim, com tantos recursos para sair ao combate, Davi não fez. Davi esperou confiantemente no Senhor. E o Senhor é que combateu por ele. Que coisa interessante, né? Que nós possamos ter toda essa sabedoria que Davi teve, toda essa confiança que Davi depositou no Senhor, que nós possamos fazer o mesmo, confiar no Senhor, porque o Deus de Davi ainda é o mesmo Deus e está disposto a ajudar
todos os seus filhos. Vamos orar? Amado Deus, que nós possamos, Senhor, ter a mesma confiança que Davi teve na hora da dificuldade. E que ao passarmos pelo vale da sombra da morte, Senhor, que possamos orar, clamar a Ti. E que Tu possa, Senhor, dos altos céus, estender a Tua mão para nos socorrer. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.